Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou João Raposo, fisioterapeuta sistêmico, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, muito transformador, que é o coração de Jesus e as nossas emoções. Mas não numa visão religiosa, como um símbolo universal da compaixão, da presença que acolhe tudo o que a gente é. Eu quero integrar aqui os conhecimentos da constelação familiar, dos traços de caráter de William Reich, das fases da infância descritas por Freud, da programação neurolinguística. Então eu quero fazer um junta-tudo aqui e vamos discutir sobre os assuntos e filosofar um pouco, né? E com o olhar de Jesus, né? O olhar que nos julga, que ama e inclui, transforma. Bom, o coração ele não é apenas um órgão que bombeia sangue, ele é o centro de vida, de energia, de magnetismo que a gente tem. E a ciência já mostrou que o coração ele emite um campo maior eletromagnético no nosso corpo. E esse campo ele acaba influenciando diretamente o nosso cérebro, as nossas percepções, as nossas formas, como a gente sente, como a gente pensa, como a gente age. E quando o coração está em paz com as nossas emoções, tudo flui. Quando o coração guarda feridas, mágoas, exclusões, todo o nosso corpo e a nossa mente se desorganiza, não é verdade? O olhar que Jesus tinha, né? O coração é como um sol. Ele não condena a escuridão, ele apenas ilumina. É isso que transforma a nossa vida. E todos nós temos feridas de infância, né? O William Reich descreveu que nos primeiros anos de vida nosso é muito decisivo, né? Cada fase da infância pode gerar um traço de caráter e esses traços eles acabam nascendo das nossas feridas. O Freud já tinha descrito, né, as fases do desenvolvimento da infância, a fase oral, quando a gente precisa de nutrição, de acolhimento, a fase anal, onde a gente aprende os limites, o controle, a fase fálica, né, quando a gente busca reconhecimento, identidade, e a fase de latência, quando a gente insere no mundo social, né? Tem também a fase genital que eu estava esquecendo aqui, né? Quando a gente integra a maturidade afetiva com a sexual. Então, se cada uma dessas fases houve frustração, dor, falta de acolhimento, o coração da criança guardou essa marca. E essa marca se transforma em um traço de caráter. E nós carregamos esse traço pela nossa vida adulta. E um coração que não recebeu uma nutrição emocional pode carregar um vazio profundo. Um coração que não foi visto pode carregar uma necessidade de provar o seu valor. Um coração ferido na infância pode se fechar ao amor. E isso a gente vê muito na constelação familiar, né? Essas feridas não pertencem apenas a nós, mas elas vêm muito antes, né? São dores que atravessam gerações, exclusões, segredos, injustiças que ficam gravadas no coração do nosso sistema familiar, né? E a constelação, ela nos ensina que o coração ele se cura quando todos têm lugar, quando a gente inclui aquilo que estava rejeitado, quando a gente olha para o passado com respeito, sem julgar, mas reconhecendo que cada um fez o que pôde fazer. O coração de Jesus aqui é um grande símbolo dessa inclusão. O coração que arde de amor por todos, até pelos esquecidos, pelos que erraram e até pelas partes de nós que a gente mesmo, até nós mesmos, rejeitamos, né? Eu estou lendo o livro do Efeito Sombra, né? E a sombra é tudo aquilo que a gente esconde de nós mesmos. Não é maldade, é dor não reconhecida. É a criança que chorava e que não foi acolhida. É a raiva que não pôde ser expressa. É a vergonha que ficou guardada. E essa sombra, ela acaba fazendo parte do nosso coração. E quando
a gente nega, ela cresce e acaba controlando a gente, né? Mas quando a gente olha com ela com compaixão, ela se transforma em força, em sabedoria, em luz, porque quando a gente dá luz à sombra, ela se transforma, né? E eu tenho a PNL tem um exercício, né, que são os alinhamentos de níveis neurológicos que a gente vai fazer lá no dia 17 de setembro em Bauru. E a gente tem toda uma questão que a gente vai trabalhar lá nessa vivência das emoções. E, e através dessa ferramenta, a gente estuda primeiro o ambiente que a criança viveu, né? O ambiente que a criança cresceu. É, e aí eu vou fazer para você olhar esses detalhes todos, né? Depois todo o comportamento, a gente estuda todo o comportamento que a criança teve na infância, né? Como que ela aprendeu a agir, como que ela aprendeu a ser aceita, como que ela desenvolveu as suas capacidades. É uma ferramenta da programação neurolinguística que vai ser usado nessa vivência no dia 17 de setembro, em Bauru. O olhar para as nossas crenças, né? Tudo quanto a gente aprendeu nas nossas infâncias e que ficou, né? Essa verdade absoluta que a gente tem no mundo, o óculos que a gente enxerga a nossa realidade, como que a gente interpreta, vai criando em nós essa identidade, né? E a gente vai fazendo essa dinâmica do alinhamento de níveis neurológicos, que vai ser muito interessante a gente se ver no dia 17 de setembro de 2025, lá na cidade de Bauru. E quem tiver interesse aqui, ó, dá um clique aqui, manda para os seus amigos, que vai ser uma vivência muito legal, né? E a gente precisa aprender a ter esse olhar que não julga, não cobra, não exige, mas um olhar de amor, né? Um olhar que acolha também a nossa criança e para que o nosso coração comece a se abrir, né? E quando a gente acolhe a nossa criança interior, a gente reconhece os nossos traços, as nossas sombras, a gente dá lugar aos nossos sistemas familiar e tudo muda com a ampliação da nossa consciência, né? E, e a gente vai trabalhar muito isso no dia 17, tá? Vai ser muito legal, vai ser eu, minha amiga Renata Bruschi, a terapeuta também Adriana Bruschi. Nós estamos preparando toda essa vivência para você entender como que tudo aconteceu na sua infância, os traços de caráter, tudo como aconteceu para que você consiga achar soluções também para lidar com as suas emoções. Vai ser muito legal te ver lá no dia 17 de setembro de 2025. Não sei quando esse vídeo vai chegar para você, né? E vamos irradiar amor pro mundo aí. Bora? Muito obrigado.